Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ver se eu tenho duas versões aqui para a gente fazer um paralelo aqui. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também, versículo 13, que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Vou enfatizar o versículo 11. E ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. A pergunta é: suicídio resolve? Suicídio é a solução? Não. Suicídio não é a solução. Para nós que temos uma estrutura, uma maturidade espiritual, conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, nós sabemos que o suicídio não é a solução. O que seria suficiente para mudar a sua vida hoje? Eu queria iniciar minha fala introduzindo essa introspecção. Olhe para dentro de você e se pergunte, ou analise, o que seria suficiente para mudar a sua vida hoje? Talvez alguém bem descontraído me responderia: pastor, para mudar minha vida hoje eu preciso ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, minha vida muda hoje. Talvez alguém possa me dizer: pastor, para mudar minha vida hoje eu preciso de um milagre. Só um milagre de Deus para mudar a minha vida, seja ele na vida financeira, sentimental, seja ele no seu corpo físico, uma cura divina, um milagre. Talvez aquilo que poderia mudar a sua vida hoje seja uma promoção lá no seu trabalho. Você, de repente, se tornar um superior, um chefe, tendo um salário melhor, uma renda melhor. Para alguns, o casamento seria o suficiente para mudar a sua vida. Se eu casasse hoje, se alguém olhasse para mim, alguém de Deus, o desejo de casar era tudo que eu queria. O casamento hoje poderia mudar a minha vida. E alguém, olhando para dentro de si, poderia dizer: pastor, para minha vida mudar hoje, eu só queria ter saúde perfeita. Tem tanta coisa que eu gostaria de viver, tanta coisa que eu gostaria de fazer, e eu não tenho saúde para desfrutar e para viver o que eu desejo. Meus irmãos, o fato é que todos nós temos desejos, todos nós temos vontades, todos nós almejamos alguma coisa. É interessante que nós conhecemos a palavra, conhecemos a Bíblia, nós entendemos também que aquilo que Deus plantou dentro de nós, e está registrado no versículo de número 11 do capítulo 3,
está acima de qualquer desejo, acima de qualquer vontade, acima de qualquer realização. Eu tenho desfrutado de um tempo com a minha família, um tempo que eu julgo ser muito precioso. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade um dia, ou estão realizando o sonho de você construir a sua casa. E nós, debaixo de um processo muito doloroso, nós conseguimos construir uma casa. Ela não está 100% pronta, mas a gente já consegue confortavelmente residir, morar dentro dessa casa. É interessante que quando nós saímos de Minas Gerais para cá, eu olhei para Porto Real e dizia para minha família, eu não sei de que forma que eles analisavam ou sequer eles valorizavam o que eu falava, mas eu dizia para eles, quando nós chegarmos em Porto Real, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é comprar um terreno. E depois que nós comprarmos um terreno, nós vamos construir uma casa. E a nossa casa vai ser construída por etapas. Primeiro a gente vai murar o terreno, depois quando a gente tiver condições, a gente faz a estrutura da casa. E depois bate a primeira laje, bate a segunda laje, e depois entra o acabamento. E eu dizia isso para eles, morando lá, projetando vir para cá. Porque a minha intenção era, de alguma forma, gerar um entusiasmo dentro do coração da minha esposa e dos meus filhos. Eu queria mostrar para eles que a nossa transição para cá iria ser um negócio diferente, que nós iríamos viver coisas diferentes, que nós iríamos fazer coisas que a gente nunca tinha feito. E eu tentava trabalhar isso dentro do coração da minha família. É interessante que quando nós decidimos vir de mudança e a nossa mudança estava dentro do caminhão, nós saímos junto com a empresa que nós contratamos para fazer a mudança, e eu esperei o caminhão de mudança sair, e logo em seguida saí com o nosso carro do condomínio onde a gente morava, e a partir daquele momento um silêncio terrível foi predominante dentro do carro. E eu me lembro que a gente só abriu a boca para falar aproximadamente quando estávamos chegando nas mediações de Nova Lima, uns 40, 50 minutos de silêncio e lágrima. Marlene chorava, Beatriz chorava, Samuel chorava, e eu segurando choro, até que eu comecei a falar e saber chorar também. E a gente estava deixando toda uma vida que a gente tinha ali, relacionamentos, e eu sabia que esse momento ia chegar, o momento dessa partida, e ao mesmo tempo eu queria trazer para a minha família um sentimento de que aqui seria melhor, vai ser a melhor decisão, vai ser a melhor tomada de decisão que nós tomamos, enfim. E eu tentava fantasiar com as minhas ideias, com os meus projetos, com os meus desejos, aquilo que nós poderíamos viver aqui. E nós aqui chegamos, por a glória de Deus, e vamos completar em fevereiro, já está próximo, fevereiro já está chegando, vamos completar 5 anos, passa muito rápido, né? Já há 5 anos nós estamos aqui em Porto Real. Se eu perguntar à esposa e às crianças se eles querem voltar, ninguém quer voltar. Ninguém quer voltar. Minha esposa está indo agora visitar a mãe, nos próximos dias, vai se reunir lá com umas amigas que ela tem, vão comemorar o aniversário, vai visitar a mãe, está indo para lá. E já tem 2 anos, me parece que a Maria não vê a mãe, né? Está indo agora para fazer essa viagem. Mas enfim, a gente tem uma ligação, temos relacionamentos, temos amigos, mas a nossa vida hoje está aqui. A nossa mente está aqui, os nossos projetos estão aqui, os nossos sonhos estão aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Para viver isso, nós passamos muitas etapas, nós passamos muitos processos. E nesses últimos anos aqui em Porto Real, passamos por processos muito dolorosos. Passamos por situações conturbadas. E nunca foi fácil. Deus nunca disse para mim ou disse para nós que seria fácil. Mas o que eu estou tentando dizer é que no meio dessas tempestades, a gente precisa buscar de todas as formas o nosso equilíbrio emocional.
Muitas das vezes as questões que pessoas estão a viver, elas são desencadeadas nesse tempo, no tempo da esperança que se adia, no tempo que você está construindo um projeto, e ele não acontece nesse tempo. Eu vou dar um exemplo. Nós iniciamos uma casa com a intenção de construí-la em 1 ano, e ela só foi ficar 95% pronta depois de 3. Mas a gente tinha um projeto, em contrato, para 1 ano estarmos dentro da nossa casa. Nós chegamos num período dessa construção que os filhos não queriam mais ir lá. Samuel chegava para mim e dizia assim: pai, quando que essa casa vai ficar pronta? Essa casa vai ficar pronta mesmo? Porque nós recebíamos tantas promessas, e as promessas que eu recebia, eu introduzia dentro de casa. Mas você disse que era mês tal. Mas você disse que era tal. Já passou 1 ano, já passou 2 anos. E é exatamente dentro desse contexto que eu, como pai de família, como sacerdote do meu lar, tenho que procurar equilibrar as coisas, tenho que procurar controlar os sentimentos, as emoções. As crianças, em algum momento, foram vítimas de piadas dentro da escola. Algumas pessoas diziam que a nossa casa era uma obra de igreja, uma obra de morada, parece obra de igreja. As pessoas brincavam com eles, e eles absorviam isso não de forma positiva, ficavam tristes, se abatiam. Mas enfim, foi um processo que a gente está lutando para sair dele. E ele, por vezes, trouxe para a gente decepção, trouxe tristeza. Eu nunca me esqueço de um dia que eu disse a Marlene, a gente tão chateado, tão aborrecido, eu disse: Marlene, vamos vender do jeito que está. Vou procurar uma imobiliária hoje, vou procurar um corretor, vou pedir para avaliar no pé que está a construção, e do jeito que está, nós vamos vender. Vamos vender, vamos esquecer isso, a gente compra uma casa pronta, e a gente não se aborrece mais. Todo o nosso transtorno foi mão de obra. Toda a nossa dificuldade foi palavra empenhada, que não foi cumprida, as pessoas tratavam, não cumpriam, e nós ficamos a viver isso. Então nós passamos por um conjunto de sensações, e aí eu estou falando do sentimento de desistência, de você abrir mão de um sonho, abrir mão de um projeto, de você olhar para a família, a esposa não está feliz, os filhos não estão felizes, e você acaba tendo que ter todo um jogo de cintura. E aonde eu quero chegar com isso? No resultado trágico de muitos homens, e o pastor Marcos fez uma citação aqui, de alguns dados, de alguns números que implicam o suicídio. E é interessante que existem algumas causas de casos que foram profundamente investigados. Eu ia falar sobre isso um pouco mais à frente, mas eu vou cortar um pouco de caminho aqui. A maioria dos casos de suicídio que foram investigados, é fato que estudos apontam para o transtorno bipolar e apontam também para a questão da depressão. Pessoas dão cabo da vida por conta de um transtorno bipolar, e isso fala de saúde mental, e outras por conta de uma depressão. E a depressão, ela se manifesta por várias, inúmeras situações. Quando a gente olha para essa questão, dessa pergunta que eu fiz a vocês, o que seria suficiente para mudar a sua vida? E eu fiz aqui algumas citações, é porque muitas das vezes a esperança que se adia, um processo que você tanto almejou, que ele é findado precocemente, um aborto, uma mãe que perde uma criança, uma família. Eu tenho um casal de amigos que eles tentaram por vezes gerar e não tiveram a felicidade, passaram por processos terríveis de depressão. Existem questões e mais questões que dão origem a uma depressão. E eu estou falando isso para vocês porque muitos homens, e aí eu falo de mim como sacerdote e outros sacerdotes que tem aqui, dão cabo da sua própria vida ou têm desejo de suicídio por conta de uma frustração familiar, por se sentir fracassado como sacerdote, por não conseguir atender as expectativas e os anseios da sua família. É o pai que perdeu o emprego e está vendo a família passar dificuldades.
ele não consegue mais estabelecer o mesmo padrão social, o mesmo padrão financeiro para sua família. Agora o camarada vive de pico aqui, pico acolá, mas ele tinha uma determinada receita, e agora ele vê o filho lhe pedir alguma coisa, e ele não tem condição para dar. Aquele hábito que tinha de se comprar um calçado, ou um tênis, ou uma roupa de tempo em tempo, e agora o filho quer, e ele não pode corresponder. E existem vários casos de pais de família, de homens, que entraram num processo de depressão exatamente por esse sentimento de impotência, de não poder corresponder, de não poder atender as expectativas da sua família. E o que eu estou dizendo para vocês, e eu comecei a falar do projeto, eu por muitas vezes, nesses 3 anos, eu me abati, nunca esbocei nenhum tipo de reação dentro de casa, nunca demonstrei tristeza para minha esposa ou para os meus filhos, concernente aos sentimentos mais íntimos que eu tinha. Muitas coisas passavam pela minha cabeça, e pela estrutura que a gente tem, eu sempre fui muito positivo, eu sempre acreditei que amanhã vai ser melhor, amanhã vai dar certo, um fato novo vai surgir, tudo se ajusta. Essa é a frase que eu mais uso diariamente. Minha esposa está cansada de me ouvir falar: tudo se ajusta, tudo se ajusta, e tudo se ajusta, e de fato vai se ajustando. Mas eu passei por momentos que a minha saúde emocional ela ficou bastante debilitada. Não tive anseio pela morte, não tive desejo pela morte, mas eu estou falando aqui como um homem, emocionalmente eu fiquei debilitado e tive fraquezas, tive pensamentos, e muitos pensamentos, muitas coisas passaram pela minha cabeça nesse processo, e outras coisas agregadas que iam se manifestando, que iam acontecendo durante toda essa fase, que acabavam aumentando ainda mais as minhas debilidades e as minhas lutas. Mas é interessante que hoje a gente entrou dentro de um projeto e a gente tem ele por realizado, não 100% concluído, e é incrível como que tudo muda. É incrível como que aquele ambiente que você almejou, te gerou tanta dor, e você consegue hoje entrar dentro dele, o sentimento. Eu disse ontem a Marlene, eu ainda estou anestesiado. Existem alguns probleminhas para a gente resolver, algumas situações que estão em andamento, e eu disse ela ontem à noite, eu ainda continuo anestesiado, eu estou desfrutando, eu estou num tempo de desfrute, e nada vai me abalar, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi emocionalmente, para a gente poder hoje realizar um sonho. Então eu estou falando de mim, estou falando da minha casa, da minha família, estou falando de um processo que nós vivenciamos, que tudo é muito recente, mas que outras famílias, outras pessoas não teriam estrutura para lidar com isso, não chegariam aonde nós chegamos, teriam desistido ou teriam feito uma bobagem. Nós acompanhamos agora nesse processo, durante a pandemia e pós-pandemia, e eu conheço situações e mais situações de pessoas que deram cabo da sua vida por conta de problemas que surgiram durante e pós a pandemia. Se você fizer uma pesquisa, os números são assustadores, e você fica chocado de ver quantas tragédias familiares aconteceram nesse processo. Mas vamos lá. Quando a gente vem a falar acerca desse tema, né, e o nosso foco aqui são as pessoas, são as vítimas, e olhando para aquilo que eu preparei, eu quero ler para vocês, e nesse momento de estudo, dividir alguns pensamentos, e dentre eles eu vou fazer aqui algumas citações. Na verdade, nós conhecemos as pessoas que têm tudo isso, que se realizam, que conquistam, que vivem sonhos, e tem muito mais além do que a gente pode imaginar, mas ainda assim elas não se sentem plenamente satisfeitas. Quero mostrar para você que conquistar, que desfrutar do melhor da vida ou do melhor da terra não é o suficiente para satisfazer algumas pessoas. Então existe uma classe de pessoas que não se sentem plenamente satisfeitas. Tudo que elas
alcançaram, não foi capaz de produzir algo que pudesse dar sentido às suas vidas. E aqui nós temos um ponto que eu julgo ser um ponto sensível, é uma chave de entendimento. Normalmente o indivíduo que possui desejo de suicídio o tem pela completa falta do significado da vida. Não é pela ausência de um emprego, ou pela empresa que faliu, ou porque perdeu o namorado. Não é porque foi afastado de uma função, ou porque os pais não fazem a sua vontade. Essas supostas causas, aquilo que eu apresentei aqui, que eu disse para vocês que pode desencadear, essas supostas causas, dentro desse prisma, são apresentadas após a tragédia. Mas isso é o que parece. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg, e o que está por trás tem uma base muito além abundantemente. Falta um sentimento para a vida, um motivo para desejar acordar todos os dias, falta uma perspectiva. E na ausência do desejo pela vida surge o desejo pela morte. Então, desde que eu recebi esse convite, esse honroso convite, eu comecei a pensar sobre esse tema e eu fui conversar com um amigo meu particular, que ele é pastor e ele é psicólogo há muitos anos, e ele ministra com muita propriedade esse tema, né? E a gente conversando pelo WhatsApp, ele me passou muitos áudios, com muitas informações preciosíssimas. E nessa primeira parte do nosso estudo, eu quero fazer aqui uma abordagem à luz da ciência, com informações mais acadêmicas. São exposições básicas e eu diria que superficiais e de fácil compreensão de todos quantos estamos aqui. Se a gente já sabe que o suicídio não é a solução, eu queria trazer para nós uma abordagem sobre o que fazer quando o desejo é a morte, à luz da ciência. À luz da ciência, quando o indivíduo tem um desejo pela morte. Eu espero que não seja o caso de alguém que está me ouvindo agora. Mas se porventura existe alguém que está sendo norteado por este sentimento, vamos entender à luz da ciência o que a gente deve fazer quando o desejo é a morte. Diferente do que se pode pensar, a vontade de morrer é um sentimento que não se abate apenas sobre quem está com depressão. Olha que dado interessante. Embora seja um dos sintomas mais comuns para diagnosticar a doença. Mais comum do que se imagina, esse desejo de por fim a própria vida é algo inerente ao ser humano, sobretudo quando passamos por momentos de profunda tristeza, desesperança e impotência diante de uma situação difícil. Quando as coisas ficam pesadas demais e tudo que se sente é uma incapacidade profunda de seguir adiante, de tão insuportável que é a dor no momento, tudo o que pensamos é de nos livrar da situação. Esse sentimento de querer se livrar daquilo que está pesado, desse contexto de problemáticas, de provações. Preste atenção. Então, assim, não vendo saída, a vontade de morrer nos assombra como um meio mais rápido de se livrar do que nos causa a dor. Um meio mais rápido de se livrar do que nos causa a dor. E nessa palestra, nesse estudo, nós vamos buscar esclarecer esse sentimento tão negativo e apontar saídas para se livrar da angústia causada pela vontade de morrer. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e eu não sei se você já ouviu falar sobre essa expressão, violência autodirigida. E se você for buscar informações lá na Organização Mundial de Saúde, que ela vai classificar o suicídio como as principais causas de morte em todo o mundo, com números que o pastor Marcos citou aqui, o pastor Angélico citou aqui. No sinal, trouxe um estudo maravilhoso a pastor Angélico. O pastor Marcos eu não pude vir no dia, mas eu ouvi o pastor Angélico ministrar, foi sensacional. Saí daqui muito edificado na manhã passada de domingo. Mas vários números foram apresentados aqui, eu não vou me ater tanto à questão dos números, ou pouco sobre os números. Mas o pastor Marcos falou que os números são assustadores, né, entre os jovens de 15 a 29 anos. É um negócio louco. E por isso a tentativa de suicídio ou de violência autodirigida
além de ser a expressão máxima de sofrimento de um indivíduo, já se tornou um grave problema de saúde pública, como nós já ouvimos aqui nos domingos anteriores. Felizmente, a vontade de morrer nem sempre ultrapassa o limite do desejo de se livrar da dor. O desejo de morrer é muito intenso e é muito maior. Complexos e obscuros os motivos que levam alguém a tirar a própria vida, não tem assim explicações tão objetivas, mas contudo nós sabemos que a vontade de morrer tem origem em problemas, olha bem, tem origem em problemas que parecem sem solução e que sugam a energia de quem luta contra eles. É o problema que está batendo na sua porta todo dia. Eu já vivi uma fase da minha vida que eu não queria jamais viver a segunda-feira. Quando chegava ao sábado, era o tempo que eu recebia um refrigério e que eu deixava de vegetar. E no domingo eu vivia um tempo de paz até às 17 horas. Quando se aproximava das 18, 19, começava o meu terror. Amanhã é segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Eu não queria encarar a segunda-feira de jeito nenhum, porque os meus gigantes, eles viriam na minha porta com toda a intensidade. Os fantasmas que me assombravam, eles vinham para cima de mim com toda a força. E eu não queria encarar a segunda-feira. Eu era um jovem ainda, solteiro, não conhecia Jesus e vivi isso numa fase da minha vida terrivelmente. Isso fica para uma outra ocasião. Mas contudo, voltando aqui para o nosso estudo, apesar do suicídio ainda ser tratado como um tabu, motivo de vergonha e um assunto difícil de abordagem entre a família, amigos e até mesmo em terapias, é um tema que precisa ser discutido, porque a vontade de morrer, se não tratada com a devida atenção e solucionada a tempo, preste atenção, estudos dizem que grande parte das pessoas, um percentual de 90% das pessoas que tiram a sua vida, elas poderiam ter sido poupadas. 90% das pessoas que se suicidam, elas poderiam ter a vida poupada, porque não foram alcançadas a tempo. Isso pode passar pelo campo do desejo, pelo campo da prática, né? Transformando uma ideia numa tragédia sem reparação. Depressão, vontade de morrer. O que é a vontade de morrer, gente? A vontade de morrer, ela é oriunda de uma depressão ou ela é uma fuga? Eu tenho um sermão que eu prego sobre pessoas que, quando estão na prova, elas sentem desejo de morrer. Elas não estão suportando aquela luta e começam a pedir a morte. E você vai olhar a Bíblia e vai encontrar alguns casos de alguns homens que, no momento da pressão, eles tiveram desejo de morrer. E nesse sermão eu falo que pedir a morte no tempo da prova é covardia. Por que a gente não pede a morte no tempo da bonança? Quando tudo está fluindo, quando tudo vai bem. Oh Deus, me mata hoje. Não, você vai pedir para Deus te matar no momento do seu desfrute. Mas algumas pessoas, no momento da prova, da luta, elas começam a pedir a morte. Então a vontade de morrer é depressão ou é uma fuga? Na maioria das vezes, a vontade de morrer, ela não é genuína. Ao encontrar dificuldade para enxergar outras opções e motivada pelo desespero, a pessoa pensa nessa medida extrema, mas na verdade ela não deseja abandonar a sua vida. Isso eu já debati em grupo de pastores numa época recente que muitos pastores estavam suicidando. Tem um índice também bem considerável de pastores que cometeram suicídio num tempo muito recente. E eu faço parte de alguns grupos de pastores, mas nós debatemos sobre isso com alguns teólogos, alguns especialistas, e a gente falava exatamente sobre essa questão de que a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela não quer abandonar a sua vida. O que a pessoa deseja, de fato, é dar fim à sua dor e acabar com os problemas que não apresentam soluções. Ela quer se livrar
interessante que, perdido diante de um sentimento de impotência, esse indivíduo, uma impotência extrema, quando parece que já não há mais saída possível, a ideia de morte passa a ser a solução mais rápida. Geralmente, ao optar por essa saída, a pessoa demonstra uma fragilidade maior, além da falta de um sentimento objetivo de vida. E também mostra uma certa inexperiência no enfrentamento dos seus medos e angústias. Olhem bem essa expressão. Isso é a luz da ciência, não é a luz da Bíblia. Veja bem, isso aqui nós estamos analisando, desejo de morrer, a luz da ciência, nós já vamos analisar a luz da Bíblia. Olhem bem essa expressão. E também mostra uma certa inexperiência no enfrentamento dos seus medos e angústias. Inexperiências. Aí eu acabei de falar para vocês que pastores se matam. Como é que você vai associar e pensar que um pastor, ele é inexperiente para lidar com os seus medos e as suas angústias? Porque a ideia que se tem é de que o pastor é super-homem. A ideia que se tem é de que o pastor não pode errar. O pastor não pode fracassar, o pastor não pode cometer erro. Não, o pastor é o super-homem da igreja. Então o pastor não pode cometer determinados deslizes. Aí de repente você vê que o pastor se matou. E existem alguns casos que eu acompanhei de perto. Dentre os casos que foi ventilado na mídia, naquela onda de suicídio de pastores, um deles eu conhecia. Esse pastor ele era viciado em cocaína, pastor presidente. Ele sumia da igreja, entrava dentro de um hotel, ficava uma semana desaparecido dentro de um hotel, sozinho. Pastor daqui do estado do Rio de Janeiro, de uma determinada denominação. Ele era pastor de um amigo meu, pastor também, e eu o conhecia. E ele se suicidou. Ele tinha problemas seríssimos com dependência química. Ele se refugiava na cocaína. E é incrível que uma semana antes dele cometer o suicídio, ele fez um batismo. E todas as pessoas que entravam no tanque batismal, quando levantavam das águas, levantavam batizados com o Espírito Santo. Todas as pessoas. Como que um homem independente químico, viciado em cocaína, na verdade, preciso fazer uma ressalva. Eu não sei se no tempo do suicídio, na época, ele ainda estava usando cocaína, mas ele, ainda pastor, presidindo a igreja, ele tinha várias recaídas e fazia uso excessivo de cocaína. Mas ele fez uma semana antes um batismo. E todas as pessoas que ele batizou foram batizadas nas águas e posteriormente batizadas pelo Espírito Santo. Foi um fogo terrível naquele batismo. E naquele batismo, o servo de Deus levantou a voz em profecia, entregou uma mensagem para ele, e logo em seguida, aquela mensagem profética, o servo de Deus foi para ele no particular e disse para ele no particular que aquele era o último batismo que ele estava fazendo. Que era para ele se endireitar, porque era o último batismo que ele ia fazer. Uma semana depois, o homem estava morto. Então, umas coisas assim que acontecem e a gente fica a se questionar e vai entender. Ninguém questiona aqui a graça, a multiforma da graça, as manifestações de Deus, quem Deus usa, da forma que usa. Eu não entro nesse mérito. Eu tenho experiências nessa área que, se eu contar para você, talvez alguém diga que eu sou mentiroso, de coisas que eu já vivi, já assisti. Minha esposa teve uma experiência recentemente aqui em Porto Real. Recentemente, num balcão de loja, trabalhando, um cidadão que é viciado, que conhece a Bíblia, colocou para chorar. Com uma revelação. Uma palavra direcionada para ela de uma situação. E o cara começou a falar em línguas.
e com cheiro de cigarro. Então são coisas que a gente vê, que a gente assiste, né? Como é que pode Deus usar alguém nessa condição, nesse estado? Como é que pode um cara ser um dependente químico e tá ministrando um batismo? Então existem situações, isso é um assunto que a gente pode discutir de forma mais abrangente em outra ocasião, para a gente não perder o nosso foco aqui. Mas o fato é, voltando aqui para o nosso texto, veja bem, nós estamos falando sobre a inexperiência no enfrentamento dos seus medos e angústias. E por isso, a vontade de morrer tende a ser desencadeada por um sentimento de fuga da realidade. Repita comigo, fuga da realidade. Fuga da realidade. Diga, fuga da realidade. As investigações mais profundas dos casos detectam um transtorno bipolar, como eu antecipei para vocês, ou uma depressão profunda. Identificar qual a origem desse sentimento é fundamental para o diagnóstico mais preciso de um problema de saúde mental grave, como o transtorno bipolar ou a depressão. Da mesma forma, para direcionar um tratamento mais adequado. De todo modo, é preciso assumir esse sentimento e buscar ajuda profissional. Reconhecer que está diante desse contexto, desse quadro. Buscar alguém, como o pastor muito bem disse aqui, recorre à igreja. Hoje você tem até o CCV, me falhou agora a memória aqui, o número do CCV, são 3 números, não sei se é 184, 180, alguma coisa assim, que você diz que você vai ter um auxílio 24 horas, as pessoas estão de plantão para te dar um suporte, tem que reconhecer. Mas vamos lá. É interessante que tem que reconhecer para que você seja direcionado ao tratamento mais adequado. Outro ponto aqui, como se livrar à luz da ciência da vontade de morrer. O cansaço existencial e as crises constantes alimentam o desejo de morte. Mas embora exista um certo ar poético, embora melancólico, um alívio utópico em pôr fim à própria existência. Isso não só não resolve os problemas, como pode também piorar a situação, porque direciona o foco para uma falsa solução. Deixar de existir tem a sua poesia, seu alívio utópico, mas não resolve de verdade os problemas. Ao contrário, pode piorar tudo por direcionar seu foco para uma atitude equivocada e que trará ainda mais sofrimento. A busca de um diagnóstico médico, ao perceber que a tristeza profunda e o desejo de morrer são constantes, é muito importante procurar ajuda médica de um psiquiatra. Pode ser que a depressão grave já tenha se instalado e o tratamento com medicação será necessário para regular os níveis de serotonina e outros neurotransmissores. Quando você estiver em casa, faça uma pesquisa sobre os hormônios e os neurotransmissores, sobre a serotonina, a dopamina, a ocitocina e a endorfina. Pesquise sobre isso, leia sobre isso. Uma breve leitura você vai encontrar informações e muitas respostas a coisas que você muitas das vezes não entende. Procure pesquisar sobre os hormônios e os neurotransmissores. Mas vamos lá. Falando aqui ainda sobre a questão do diagnóstico médico, sobre fazer uma terapia, a busca, a ajuda de um psicoterapeuta é essencial para acabar com os pensamentos de morte e acender uma luz dentro da escuridão em que a pessoa se encontra. Conversar sobre problemas e expor os sentimentos que fazem com que a vontade de morrer se manifeste pode ser uma grande chave para abrir a porta da solução dos problemas que parecem irresolvíveis. Estou correndo um pouquinho para a gente ganhar tempo, irmãos. A prática constante de atividades físicas. Isso aqui é algo de suma importância. Eu estava ouvindo uma psicóloga falar sobre isso. E ela faz uma citação de alguns caminhos, de algumas formas, além de você ter fé, ela faz uma citação, uma observação em cima da prática constante de atividade física. E eu louvo a Deus, porque
que hoje a igreja tem uma visão totalmente diferente lá do meu tempo que eu aceitei Jesus. A religião, ela me engessou durante muitos anos. Eu sempre gostei de fazer atividade física, fiz vários esportes, meu pai está aqui de testemunha. Tive o privilégio de fazer vários esportes, tive o privilégio até de alguns desses esportes disputar competições. Mas desde que eu me converti, eu entrei na religião e a religião me proibia de praticar atividade física. A religião que eu frequentava não deixava eu fazer uma academia, não deixava eu, se eu quisesse me exercitar dentro de casa, claro que eu poderia me exercitar dentro de casa. Mas qualquer tipo de prática de esporte, não podia jogar uma bola, não podia fazer nenhum tipo de esporte externamente. E nessa religião o negócio era tão pesado que nem entre os irmãos, nem aquele futebolzinho isolado entre os irmãos a gente podia fazer na época. E muitas pessoas viveram esse tempo, viveram essa época. E não era comum, naquele tempo, um crente frequentar uma academia. Mas o fato hoje de você ter liberdade para frequentar uma academia, também não significa dizer que a gente tem que se expor. Se é que você entende. Não significa dizer que a gente tem que se expor. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão completamente descontroladas, né? Você dá a mão para ela e ela quer o corpo inteiro. Mas isso também é outro assunto para outro tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu ouvi essa psicóloga, ela enfatizou a questão da prática intensa, constante da atividade física. Ela falou sem a qual o corpo não libera as toxinas que o próprio organismo produz quando o indivíduo está depressivo. Um grande remédio para a depressão é a atividade física. Quem produz ou quem pratica a atividade física constante, quem produz as toxinas através dessas atividades, está possivelmente bem distante de ter uma depressão profunda que pode te levar ao suicídio. Uma outra questão que ela enfatizou também é a nossa alimentação. E desde já, irmãos, eu digo para vocês que eu, infelizmente, não sou um exemplo para falar sobre atividade física, vocês estão percebendo? Eu também não queria tocar no Vinícius, mas como ele riu, fui obrigado a tocar nele também. Mas eu não sou um exemplo para falar de prática de atividade física, lamentavelmente, não sou. Como também não sou um exemplo para falar da questão da alimentação. Não sou, lamentavelmente não sou. 3 anos de muita luta, muita ansiedade, e aí você mistura tudo, fica tudo desorganizado, a vida da gente dá uma desorganizada terrível, mas a gente determinou que nessa nova fase a gente vai se organizar, estamos nesse processo de faxina e de organização. Mas a questão da alimentação, ela tem sim participação na depressão. O tipo de alimento que você ingere pode te levar a um quadro de depressão. Você precisa tomar cuidado e se policiar quanto à sua alimentação. Isso vale para mim e serve para todos nós. Então a gente sabe que a prática constante da atividade física ajuda muito na prevenção e também a questão da alimentação. Outro ponto que é encarar a realidade. A vida é bela, mas não é perfeita. Por isso, se livrar da vontade de morrer requer persistência e muito foco, além de um exercício constante de autoconhecimento para encarar os problemas com maturidade. Saber que existe saída para tudo e agir com racionalidade deve ser uma atitude constante. Outro ponto, traçar os objetivos da vida. Se livrar da ideia de morte, prevenir o suicídio, passa por construir novos sentimentos
para a vida e resgatar objetivos que podem ter se perdido pelo caminho. Nesse caso, é importante estar ciente de que não se trata apenas da posse de bens ou de ganhar mais dinheiro, mas, de tal sentido, deve ser pautado em desejos que tragam resultados duradouros com um significado maior. Retomar os estudos, mudar de carreira, fazer uma viagem para o lugar dos seus sonhos. Somos todos movidos por desejos e paixões, falei isso logo no início da nossa ministração, e abandoná-los pode ser perigoso, porque a nossa vida passa a se parecer com um barco à deriva, sem uma rota e a seguir um porto um porto onde se deve atracar. Um outro ponto, que é o último ponto, de enfrentar a depressão, o suicídio, é o estreitamento de vínculos, isso à luz da ciência. Preste atenção. Os vínculos familiares e de amizade, como citamos no início, são essenciais para dar um novo sentido à vida. Assim se livrar dos problemas que trazem a vontade de morrer. Tecer redes de apoio e solidariedade, buscar dar afeto às pessoas queridas, praticar o hobby, uma atividade física, como bem falei. E o mais importante, não se cobrar, nem se culpar o tempo todo pelo que acontece de errado. Isso vai tornar tudo mais leve. Olhe para cá, por gentileza. Estreitar vínculos. Qual é a realidade que nós estamos vivendo hoje? E muitas das vezes eu pego esse camaradinho aqui, esse bendito. Isso aqui é responsável, na mão de quem perdeu o equilíbrio. Isso aqui, na mão de quem perdeu o equilíbrio, é um responsável, é um sabotador que está desconectando as pessoas dentro de casa. Nós estamos falando sobre o estreitamento de vínculos. Está faltando diálogo, está faltando aproximação. Nós estamos aqui trazendo um estudo em série de terceiro domingo, né, pastor? Foram 3 domingos, né? Mas olha para cá. De nada vale esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, encerrando hoje, se nós não chegarmos mais perto uns dos outros. E isso tem que começar dentro de casa. É interessante que dentro de casa, as pessoas estão se distanciando porque estão aprisionadas a um joguinho. Tem gente acabando com casamento e destruindo o relacionamento familiar por causa de um joguinho que está no celular. Tem gente se desconectando dentro de casa por causa do vício na novela. E hoje, nas séries. Séries e mais séries e mais séries e mais séries. Aquilo que determina o seu tempo se torna senhor da sua vida. Tudo aquilo que determina o seu tempo se torna senhor da sua vida. Então, à luz da ciência, é possível a gente tratar, reverter, sanar. É possível a gente evitar. Eu estou falando em caráter de prevenção, através do relacionamento mais próximo. Reestabelecer as conexões que foram quebradas dentro de casa. Eu estou falando de se assentar à mesa, enquanto família, juntos, dialogarem, conversarem, chegarem mais perto. Nós estamos vivendo um tempo em que essa desconexão, essa distância entre marido e mulher também acontece entre pais e filhos. Os filhos ficam enclausurados dentro dos seus quartos e a porta trancada. E alguém pode dizer que isso é fase, quer ficar sozinho, quer se distanciar um pouco, cuidado. Não é bem assim. Você precisa chegar lá, você precisa abrir essa porta, precisa chegar perto, precisa saber o que está acontecendo, precisa saber o que se passa.
precisa acompanhar de perto o conteúdo que o seu filho está assistindo, o jogo que ele está jogando. E a gente assiste casos e casos no mundo de coisas ações que são desencadeadas através daquilo que se absorve através de um jogo, através daquilo que se absorve através de um filme, através daquilo que se absorve através daquilo que se absorve por uma rede escura, uma rede negra, aonde jovens hoje que têm um pouquinho mais de intelecto e habilidade com o celular e com o computador, eles conseguem acessar. Tem jovens mesmo que transitam na deep web, na dark web, e que absorvem conteúdos e coisas assustadoras. E isso não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Meus irmãos, nesses anos que eu vivo para o ministério, se eu for contar para vocês a quantidade de experiências, de casos, situações que eu já acompanhei de filhos de crente, é assustador. E nós temos um dado aqui inicial: o índice dos 15 aos 24, é isso todo? 15 aos 24, é isso? 29? Gente, 15 anos de idade. A pastora citou um caso aqui de uma moça que se suicidou no domingo passado por causa de rede social. O que é que nós, enquanto pais, estamos introduzindo a título de informação, de cuidado nos nossos filhos? Então nós precisamos reestabelecermos esta conexão. A gente precisa estreitar os nossos vínculos familiares. Família precisa estar mais próxima, precisa estar mais junta, precisa estar conectada. Não adianta nós estarmos no mesmo ambiente, cada um no seu universo paralelo. E hoje, lamentavelmente, todo mundo senta e cada um está com o seu bichinho na mão. E a todo instante, a todo momento, está aqui, está ainda à mesa, e mexe com uma coisa, mexe com outra. Essa vida tarefada que a gente tem em correria, e às vezes você está almoçando, mas tem uma situação de trabalho, você tem que botar a mão no celular, tem que dar uma conferida, tem que responder alguém que é impaciente. Tem gente que manda uma mensagem para você, você não responde, começa lá a botar interrogação, enter, interrogação, enter, outra interrogação, mais um enter, mais uma interrogação, até você responder. Não sei se eu já contei isso aqui. Não sei se eu já contei, mas eu vou contar. Se eu contei, eu vou contar de novo. Eu cheguei de uma viagem de 4 dias de ministração, 5 dias fora de casa, cansado, exausto. 00:30 eu tomei um banho, depois de uma conexão pesadíssima para voltar para casa. E de repente eu estou vendo meu telefone toda hora acender. Está chegando notificação, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, não para de chegar notificação. Eu estava no meu quarto, junto com a minha esposa. Quando eu olhei e resolvi ver por que chegavam tantas notificações, se tratava de uma mulher que me mandava mensagem uma atrás da outra. E como eu não respondi ela, começou a me ofender, porque eu não respondi a ela. Aí quando eu vi as ofensas, eu já respondi dessa forma. Eu gravei uma aula, falei assim: minha senhora, minha irmã, Pai do Senhor, deixa eu lhe falar uma coisa, eu sou casado. Eu estou na minha casa, no meu quarto, com a minha esposa, depois de ficar 5 dias fora de casa. Acabei de chegar agora há pouco. E a senhora está mandando mensagem para mim aqui, e está chateada, já está me agredindo porque eu não lhe respondi. Aí ele escreveu: desculpa, pastor, desculpa. A partir daquele dia eu acabei com as minhas redes sociais. Excluí tudo. Excluí o Facebook, excluí o Instagram, quase não usava. E fiquei um bom tempo sem fazer uso. Aí eu voltei a fazer uso depois na campanha política, depois excluí novamente. E eu não tenho essa paciência aí. Poxa, pastor, mas se do outro lado aquela pessoa que estava te mandando mensagem estava querendo se matar? Já pensou?
No dia seguinte chega a notícia para mim que a mulher se matou. E ela tentou falar comigo antes de morrer. É possível. Isso nem passou pela minha cabeça naquela hora. Para uma pessoa te procurar depois de meia-noite e ficar exaustivamente mandando mensagem e querendo a sua atenção, claro, é óbvio que essa pessoa carecia de atenção. Mas não era o caso dessa pessoa, porque quando eu respondia, ela respondia educadamente e disse para ela que no dia seguinte eu daria atenção a ela. Não era o caso dessa pessoa. No dia seguinte eu ainda conversei com essa senhora, dei atenção a ela. E se tratava de uma pessoa, de uma igreja onde eu havia pregado, de uma pregação que eu ministrei, e ela queria conversar comigo e me dar uma informação, um feedback acerca de algo que tinha acontecido na vida dela, através da palavra, enfim. Mas não era esse caso. Mas a gente também não é prudente, um homem casado, ficar recebendo mensagem, meia-noite e pouca, para conversar com uma mulher. Eu julgo não ser prudente, né? Não é prudente, nem toda esposa tem estrutura para isso. O negócio é esse, mulher mandando mensagem para você meia-noite e pouca. Nem toda esposa tem estrutura para lidar com esse tipo de coisa. E o pastor que está na frente da congregação tem que ficar com o telefone 24 horas ligado, porque o problema pode surgir, normalmente surge de madrugada. De repente tem um obreiro dando uma coça na esposa de madrugada, como é que o pastor vai fazer? De repente manifesta um demônio na casa do obreiro, ou de uma irmã, ou de um irmão, o irmão está com medo de expulsar o demônio, chama o pastor vem aqui, que eu não dou conta não. Então, o pastor de igreja, eu não tenho essa vocação, não tenho chamado para isso, que fique bem claro para os irmãos, tá? Eu não tenho chamado pastoral, não tenho, já disse isso várias vezes, não tenho chamado para pastorear a igreja. Eu posso ser útil assim, trazendo uma palavra, ajudando os irmãos, agora para dirigir igreja, eu não tenho chamado. Deus pode me capacitar amanhã, Deus pode me levantar para me ser um pastor de igreja, para me pastorear uma igreja, mas até o presente momento eu não tenho chamado, não tenho vocação. Algumas pessoas achavam que eu vim para Portel, que eu ia abrir igreja aqui, pastor Marcos. Eu não vim para cá para abrir igreja, nunca abri igreja em lugar nenhum, não tenho esse sentimento, não tenho esse desejo, não tenho esse chamado para abrir igreja, tenho um chamado para auxiliar. A minha vida toda eu fui auxiliar, pastor auxiliar. Mas enfim, o pastor da igreja está sujeito a essas situações. E se tratando do tema que nós estamos aqui abordando, às vezes numa madrugada, uma pessoa tem uma crise e ela quer socorro. E ela quer falar com o pastor, ela quer falar com o líder dos jovens, o líder do adolescente. E a gente hoje tem que olhar para esse tipo de situação debaixo desse prisma. Que são situações que podem acontecer. Eu não tenho o bom hábito de deixar o telefone ligado, dá determinado horário, fica desligado. Se alguém tentar falar comigo de madrugada para trazer uma notícia ruim, lamentavelmente não vai conseguir, porque eu tenho esse hábito de desligar. Mas é importante esse estreitamento dos vínculos, principalmente quando a gente tem algum tipo de percepção. O pastor Marcos fez uma observação aqui que eu iria fazer também, de que a maior parte das pessoas, elas não dão indícios. Grande parte das pessoas estão sorrindo. Tem gente que está sorrindo para você de manhã,